Então, vou parar de falar aí, vou deixar o Leta se apresentar um pouco, falar um pouco sobre o projeto dele, quem é o Leta, o que ele faz, e por que Bitcoin, enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos especular bastante mais ao longo aí do bate-papo e passo a palavra para ti aí, então, Leta. Bom, prazer, boa, sei lá, boa noite. Não sei que horário o pessoal vai estar escutando, né? Mas salve, salve, aqui é o Leta. Cara, é estranho, faz tempo que eu não tô desse lado aqui, eu não sei, mas eu não tenho um discurso coerente para me apresentar. Eu sou, sei lá, sou só um plebe, sou um plebe que caiu na toca do coelho há menos de 2 anos, mas conforme eu caí na toca, foi um negócio que foi, sei lá, o Didi fala que tem uma gravidade muito forte, assim, que realmente você é tipo um buraco negro que atrai capital intelectual e que muitas pessoas não conseguem resistir a esse chamado, a esse magnetismo, assim, a essa gravidade mesmo, como um buraco negro. E eu me identifico muito com isso, assim, tipo, eu entrei em outubro de 2000, setembro, outubro de 2020, eu comecei a estudar quando eu estava estudando o tema de mudanças geracionais para uma startup que eu sou sócio, que eu estava trabalhando na época. Hoje em dia eu não atuo, sou sócio mais como anjo só. E eu estava estudando esse tema de mudanças geracionais. Por um acaso, isso levou àquele tema The Four Turning, não sei se você conhece, que é uma teoria sobre como mudanças geracionais fazem gerações terem comportamentos diferentes, e isso vai forjando o ciclo histórico nos Estados Unidos. E aí, por um acaso, um canal que eu estava vendo isso no YouTube, o vídeo seguinte era com o Michael Saylor. E aí, como eu achei legal o canal, eu quis ver o próximo vídeo, e aí caí, tipo, do nada, tipo, de mudança geracional, começou a ver, tá, como isso afeta o dinheiro? Tá, daí do nada, o dinheiro da mudança geracional da nova geração é o Bitcoin, que é o dinheiro digital. Então foi um caminho muito, sei lá, acho que não usual é a palavra, assim, não foi por ser libertário, não foi, tipo, eu já investia em bolsa, já tinha algum tempo, e por isso eu já sabia que eu queria estudar, mas eu estava sempre colocando na gavetinha de daqui a pouco, assim, sabe, sem priorizar, porque eu pensava, não, nesse ano eu vou estudar mais isso, para no ano que vem estudar aquilo, daí depois eu estudo os hedges, no fundo, que é o final, sabe, eu via o Bitcoin nessa época sem estudar como uma put sem prazo de validade, basicamente. Tem uma possibilidade de crescimento assimétrico positivo, tem um put upside, se for a zero, você perde 1% que você colocou lá. Então eu sabia que fazia sentido, pelo menos por essa ótica. Mas dessa ótica, quando eu comecei a pesquisar e fazer minhas primeiras compras para estar vendendo toda a minha carteira de ações que eu tinha estudado em vários e vários e vários anos, assim, composto, tinha várias ações de dividendos com preços médios bons, tipo, era uma carteira, assim, muito bem estruturada, sem falsa modéstia, pelo menos para um amador que estava estudando o mercado por conta própria, era uma carteira que tinha bom resultado. Em 4 ou 5 meses, assim, eu já passei de 1% a 100% do patrimônio líquido no Bitcoin. Isso, para mim, a meu ver, aconteceu porque, primeiro, por estudar muito no tempo livre que eu tinha, mas segundo, porque o Bitcoin realmente tem algumas coisas que você precisa trazer de bagagem, ou senão você precisa estudar quando você começou a estudar o Bitcoin para você conseguir entender. E eu tenho a sorte de já ter algumas dessas coisas como bagagem antes de começar a estudar o Bitcoin propriamente dito. Tipo, por exemplo, Nassim Taleb já é um dos meus autores favoritos. Tipo, lembro de ler o Cisne Negro em 2008, o Antifrágil em 2014, 2015? Não sei, mas sabe, é bem antes do pessoal, sei lá, bem antes de eu estudar o Bitcoin, esses conceitos já estavam na minha cabeça, eu já estava lendo o mundo por essa ótica. Eu sempre gostei de biologia evolutiva também. E biologia evolutiva é basicamente é um grande estudo de teoria dos jogos e como isso molda relações em ecossistemas entre os animais, tá ligado? Então isso tem muito a ver com todo o desenvolvimento do Bitcoin. Será que vai ser banido? Será que não vai? Como será que a mineração vai agir? E um país vai legalizar e o outro não? Tem muita correlação aí. Então, não sei, para mim a queda na toca do coelho foi muito grande. Tanto é que, sei lá, comecei a comprar Bitcoin em outubro de 2020. Em maio de 2021 já surge o Explica Bitcoin. Tipo, eu já
estava com burnout na startup, porque eu tinha abrido a startup junto com 2 amigos quando eu estava no final do doutorado. Daí terminei o doutorado, não tirei férias, continuei na startup. Depois de um tempo eu não estava aguentando mais, tipo, pedi para sair um tempo para os moleques. E, assim, eu achei que ia tirar férias, achei que eu ia ficar 1 ou 2 meses realmente de barriga para cima, sem fazer nada, relaxando. Imagina, na primeira semana já surgiu o Explica Bitcoin, eu vi que, tipo, eu realmente queria estudar o assunto e, não sei, eu gosto muito de escrever, assim, tipo, eu nunca achei que eu ia falar isso, eu odiava escrever no colégio e tudo mais, sabe? Sempre fui o aluno que dava migué na redação, assim, mas, tipo, ao longo do mestrado e do doutorado eu aprendi que escrever te ajuda a estruturar o pensamento e te ajuda a entender melhor do que você está falando, sabe? É uma maneira de você validar o quão bem você está entendendo os temas. Ao mesmo tempo, eu entendi que, isso eu já entendia de antes, dessa startup que é de educação, por exemplo, a gente já tinha lidado com essa informação, de que brasileiro não sabe inglês, sabe? Tipo, talvez você saiba, eu sei, porque a gente é de alguma classe XY que tem acesso, privilégio, todo aquele discurso. Mas muitos brasileiros não sabem inglês, e querendo ou não, tipo, o conhecimento do mundo está em inglês, sabe? Tipo, o Brasil é uma rua sem saída, num terreno baldio lá na puta que pariu e, tipo, longe do centro, sabe? Pensando, sei lá, numa distribuição de conhecimento. Então, o que eu pensei? Eu pensei, porra, eu posso traduzir o conhecimento, isso me obriga a ter muita atenção. O fato de eu estar publicando significa que eu me cobro a fazer um trabalho bem feito e significa também que eu ganho revisores descentralizados de graça. No fundo, é uma relação mutualista. Assim, eu estou sendo egoísta, mas nesse meu egoísmo gera o bem para o coletivo, porque os incentivos estão bem alinhados, assim, os interesses convergem. Então, foi uma forma que eu achei de conseguir estudar um tema que eu entendi que eu estava muito atrasado e que eu queria estudar o máximo possível para aprender o máximo possível o quanto antes. Imagino que você se identifica, tipo, imagino que você entrou na toca do coelho em pouco tempo e do nada estava sendo sugado a querer produzir conteúdo e conversar com pessoas, no fundo porque você não conseguia calar a boca e, tipo, os seus amigos não estavam querendo te dar atenção, sei lá se namorada, sei lá se mãe ou irmão ou irmã, mas também estavam falando, velho, cala a boca. E aí você precisa dar vazão de algum jeito. Nisso, eu também era o organizador de um grupo de WhatsApp entre os meus amigos. Assim, eu fui o primeiro a começar a investir em bolsa, tudo mais. Então eu já tinha, sei lá, uns 10 ou 11 amigos nesse grupo que nos últimos 5 anos haviam começado a investir em bolsa direto ou indiretamente por minha causa e com minha mentoria, assim. E aí, do nada, eu tô falando que eu tô vendendo bolsa, que bolsa não faz sentido, esquece o Luiz Barsi, estratégia de dividendo que eu amava não faz sentido, e os caras ficam com 10 pulgas atrás da orelha, com toda a razão, tá ligado? Nossa, será que ele caiu num culto? Faz sentido quando você é... Eu pregava só a tese mais conservadora, do nada eu tô querendo vender tudo para investir em Bitcoin. Tipo, para quem olha de fora e não estudou os fundamentos, faz sentido. Então eu também queria, sei lá, tanto traduzir textos para e os textos que eu escolhia traduzir era justamente para estudar temas e rebater FUDs. Tanto é que tudo isso aconteceu assim logo depois daquela primeira época dos FUDs do Elon Musk, pouco antes do banimento da China. Ou seja, sabe, os 2 primeiros textos que eu traduzi são sobre FUDs ambientais, 2 textos do Nick Carter, por exemplo, para mandar no grupo dos amigos, porque a gente estava debatendo o tema e era mais fácil traduzir um texto uma vez do que explicar 10 vezes para 10 pessoas diferentes. E disso também surge o desejo de eu escrever textos autorais próprios, porque tinha as ideias que eu tinha e que eu queria manifestar e eu não sabia onde tinha essa ideia para eu traduzir e eu estava ligando pontos e tendo minhas próprias ideias no meio. Então, tipo, sei lá, já no segundo mês de Explica Bitcoin eu começo a publicar vários textos autorais, assim que, sabe, nossa, no começo vinha texto muito mais fácil do que hoje, inclusive. Hoje eu tenho menos tempo e tenho, sei lá, sinto que já toquei em muitos assuntos. Naquela época era várias coisas a serem exploradas que eu sabia que eu queria tocar, sabe? Era muito mais terra virgem, assim, basicamente. Aí eu comecei, tipo, também concomitantemente a isso,
em vez de voltar para a startup, eu comecei a escrever texto como ghostwriter. Ou seja, arrumei um freelance para estudar mais o ecossistema como um todo, porque eu realmente vi que eu queria me inserir nesse ecossistema, usando um racional assim bem mercadológico, para falar a verdade, assim, tipo, não tem a questão ideológica, utópica, de propósito, mas teve uma tomada de decisão bem racional, assim, tipo, não sei se você conhece a história do Jeff Bezos na Amazon, mas eu, tipo, me baseei muito na história do Jeff Bezos na Amazon. O Jeff Bezos era um analista de um fundo de investimento lá de Wall Street que contratava só o pessoal gêniozinho, assim, só o pessoal com QI acima de X, não lembro aqui de cabeça, contrata eles que eles se resolvem. E aí o Jeff Bezos estava analisando um setor da economia. E aí esse setor da economia crescia 100%, 200% todo ano. Ele pensou, cara, é só eu construir qualquer coisa nesse ecossistema, nesse setor, que se eu crescer em linha com o setor, eu tô feito. E aí ele construiu uma loja de livros. Isso era 92, 91, 93. Tipo, ou seja, isso é antes, né? Tipo, a gente já passou desse ponto, mas você vê aquelas curvas de evolução quando plotam da internet com o Bitcoin, a gente está em 98, 99 em número de usuários, assim, que é estimado. Então, sempre me fez muito sentido querer participar dessa adoção, tipo, marcando presença e construindo reputação, construindo nome, sabe? Tipo, sendo participativo nesse ecossistema desde o começo, assim, porque era algo que na minha cabeça não tem como não dar certo, não tem como não fazer sentido. E se eu acredito tanto nisso, eu quero contribuir para isso, para fazer isso dar certo o máximo possível também. E que bom que os incentivos são alinhados e, no fundo, tudo do Bitcoin é assim, né? Tudo do Bitcoin atrai as pessoas por interesses egoístas e isso fortalece o ecossistema de uma maneira mutualista. É maravilhoso. Tipo, consegue alinhar os incentivos pela ganância, assim, sabe? Não é um negócio que depende do altruísmo para dar certo. E isso, bom, daí dezembro do ano passado eu já estava com a ideia, eu lembro que eu fui para El Salvador, comecei a conhecer as meninas da Hoje em Dia Arena BTC, ex-Uzi Cripto, a Carol e a Kaká, a gente trocou ideia, eu já estava a fim de fazer um podcast, já estava com ideias assim, aí logo depois eu participei de um podcast com os bitcoinheiros, e aí o Ivan no final falou, cara, eu acho que você devia ter um podcast. E aí sabe quando liga a fome com a vontade de comer? Aí, sei lá, logo depois disso eu já resolvi gravar o primeiro sessão de Hopium e o resto, sei lá, foi acontecendo. Esse ano foi uma continuação disso, sabe? Ou seja, continuei escrevendo uns textos autorais, gravei, sei lá, umas 40, 50 podcasts, assim, comecei... Sei lá, você vai sentir, essa aqui é, acho que, sei lá, primeira, segunda, alguma dos começos das suas lives, ou entrevistas, né? Você vai sentindo que é um bagulho que no começo parece mó difícil, que vai, qual assunto, vai pegar atração, não vai. Mas, cara, você vai criando uma voz, você vai criando um estilo, é um negócio que é... Eu realmente acho do caralho, assim, sinceramente. É um negócio que eu não imaginei quão legal seria, sabe? Do nada você tá lidando com temas que não tem nada a ver necessariamente com Bitcoin, mas que tem tudo a ver por outro lado. Tipo, sei lá, no meu podcast eu já fiz sobre cogumelos mágicos e como isso tem a ver com a saúde mental. Já fiz podcast sobre dieta carnívora, já fiz podcast sobre OPSEC, sabe? Tem temas que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque tem uma grande sobreposição das pessoas que acreditam em A e acreditar em B e em C, porque são pessoas que têm pensamento independente, assim, procuram coisas por conta própria, não acreditam só no status quo. Então foi muito um fio que vai sendo puxado e você não imagina qual é o próximo passo, e o próximo passo vai acontecendo. Por exemplo, há 2 meses atrás eu fui chamado, quer dizer, há 3 meses atrás eu fui chamado, há 2 meses atrás eu entrei na Disrux, que é a holding da empresa que chama Arthur Mining, que é a maior mineradora de Bitcoin. Ela é americana, mas é a maior com sócios brasileiros. Ou seja, o cérebro é brasileiro, mas a atuação é nos Estados Unidos por hora, porque lá tem mais segurança jurídica e tem acesso a um custo de energia muito mais barato.
Mas é isso, eu tinha a ideia que eu ia trabalhar com mineração na Arthur, não tinha a mínima ideia. Eu tinha a ideia que investindo nesse ecossistema e plantando as sementes certas, portas certas iam se abrir e cada vez mais vão se abrir para quem estiver criando o nome nesse ecossistema. Tenho certeza, as premissas seguem iguaizinhas, assim, sabe? Que nem, sei lá, conseguir esse emprego na Arthur que tô achando do caralho, sabe? É um negócio que eu já sabia que eu queria trabalhar com mineração antes de conhecer a Arthur e antes dessas portas se abrir. Então, muito legal a conseguir achar esse emprego. É um negócio que, tipo, tem tanta pouca gente que entende do assunto que é muito fácil você entender e você realmente se diferenciar se você tem uma certa bagagem, sabe? Eu tenho uma bagagem de pesquisador acadêmico que, sem dúvida, me coloca, somando isso com Bitcoin, me dá certas aptidões. Você é engenheiro, não é? Alguma coisa assim? É isso, depois a gente pode falar mais sobre isso. Inclusive, tem vários pontos que eu queria comentar, mas eu não queria te interromper, assim. Não, Mas eu tô cara, com uma lista me mental aqui. interrompa, porque senão eu saio falando 10 horas seguidas. Não, É mas tipo Marcos Taylor. a ideia é essa aí. Tu que é um entrevistado aí, eu tava deixando seguir. Mas sim, eu me formei em engenharia de produção. E depois comecei, enfim, um dos temas que tu mencionou foi investimentos, né? Renda fixa e renda variável, ou como alguns diriam aí, perda fixa e perda variável, né? Que é um tema que a gente pode falar depois. Eu comecei a me interessar bastante por economia, até fiz um mestrado em economia depois. E, enfim, é também outro assunto que a gente pode conversar, né? O meio acadêmico e tal. Mas sim, sim, enfim, me formei em engenharia e depois comecei a estudar economia. Eu diria que assim, 99% do que eu aprendi sobre economia foi lendo livros e estudando por conta própria, e 1% ali, talvez, no meu mestrado. Mas, enfim, segue aí que tá muito bom. Muitas coisas eu já sabia aí, mas é bom fazer essa introdução pro pessoal que É, não te conhece ainda. pô, segue aí. Eu acho que eu cheguei no final. Essa parte de tô hoje em dia trampando com. No fundo, eu traduzo o conhecimento que eles têm e meio que ajuda a divulgar, assim, sabe? Tipo, por exemplo, e também atuo com pesquisa. É bem legal, assim, tipo, não sei, por exemplo, agora a gente está pesquisando. Quer dizer, eu não sei se eu posso falar isso. Melhor não falar. Mas, pô, legal pra caralho, tá ligado? Tipo, tá vendo por dentro como funciona a indústria da mineração, como funciona a mitigação da emissão de metano, flare gas, o venting, como funciona a questão de balancear a rede energética, sabe? Estando por dentro, você. Não sei, no fundo era o sonho, sabe? Ser pago para estudar o ecossistema de mineração. Tipo, no fundo, zero ressalvas a serem feitas. Eu estou sendo pago para fazer um negócio que eu já estava fazendo de graça antes, como de forma voluntária. Sim, eu acho que para quem cai no Bitcoin, assim, e realmente entende, ou pelo menos tem parte de algumas premissas, é meio que inevitável, assim, tu te envolver cada vez mais, né, no assunto. Eu acho que quando isso não acontece é porque a pessoa ainda não caiu mesmo, assim, tipo, tem horas que gera uma sensação messiânica mesmo, né? Gera uma questão de você não conseguir ficar quieto e você querer difundir. Sei lá se é para um tipo de personalidade que gera isso, mas para o meu tipo de personalidade, sem dúvida gerou isso, sabe? De não conseguir calar a boca e falar isso para pai, mãe, irmão, irmã, amigo, sei lá, qualquer pessoa que deu a mínima abertura, eu enchi o saco e eu falei de Bitcoin para pessoa, sabe? Não. Sim, sempre que a gente aprende uma coisa que é muito interessante pra gente, o primeiro passo é querer falar pra todo mundo, né, até que a gente se dá conta que nem todo mundo tá interessado em saber aquilo naquele momento, né? Mas faz parte. Exato, não. Exatamente, exatamente. Mas, ó, enfim, tem vários temas que eu fiz uma lista mental aqui sobre